dificilmente em 2 aulas é possível de se esgotar uma lei como essa. Então, é necessário que vocês, quanto professores, se apropriem o máximo possível dessa lei, que é a lei que rege a nossa profissão, pessoal. Então, acredito que o Alex vá nessa linha. É muito importante que a gente, de tempos em tempos, retome a leitura e o estudo dessa lei, tá bom? Alex, é com você. Eu só vou pedir um detalhe importante para o pessoal. Pessoal, se vocês puderem colocar no chat só um oi, para ficar registrado, porque eu não sei o que está ocorrendo com as listas de chamada. Então, para facilitar, é só colocar um oi, que aí vai aparecer o nome de todo mundo, tá bom? É isso, meu caro. Boa aula, boa apresentação. Qualquer coisa eu estou por aqui e vamos que vamos. Tá certo. Bom, boa noite a todos. Hoje eu vou trazer uma retomada do assunto da aula anterior. Foi a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 96, a Lei 9394 de 1996. Conforme o Ivan falou, é um assunto muito extenso, então na aula de hoje eu trouxe apenas um recorte, apenas alguns pontos que eu achei interessante tratar. A gente tinha parado onde iria começar sobre educação superior. Então, a lei ela determina que o objetivo da educação superior no Brasil é formar diplomados nas diferentes áreas do conhecimento, incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica e promover a divulgação de conhecimentos. E já nessa lei, ela permite a coexistência de instituições públicas e instituições privadas de ensino superior. Aqui algumas questões gerais. Nessa lei também traz a questão sobre a autorização e o reconhecimento dos cursos com prazos limitados, que hoje a gente vê isso com a questão do ENAD, que um curso, se ele não atinge um determinado patamar, ele pode ter o problema de reconhecimento do curso no MEC, que é o Ministério da Educação. Instaura o período de 200 dias letivos no ano. Prevê que alunos com aproveitamento de estudo podem diminuir esse tempo, que seria o caso de um aluno de física, por exemplo, se matricula no curso de química, ele consegue ali eliminar aquelas matérias. Na lei também fala sobre a validade nacional dos diplomas emitidos. Então, se a gente tem uma instituição de ensino superior, em qualquer estado que seja, esse diploma emitido por ela vai ter validade nacional. E também prevê sobre a questão de transferências de aluno na mesma instituição por processo seletivo, quando há vagas, e dispõe também sobre a matrícula de alunos não regulares, que a gente vê bastante aqui no Instituto. Alunos de biologia faz alguma disciplina no curso de química. Então, a lei de 96 já prevê que isso pode acontecer. Na questão das universidades propriamente dito, a lei define que são instituições pluridisciplinares de ensino, pesquisa e extensão. Então, a universidade esse é o tripé da universidade: ensino, pesquisa e extensão. Nela, vai ocorrer a produção intelectual sobre problemas mais relevantes do ponto de vista científico, cultural, regional e nacional. Aqui fica um ponto meio que de interpretação. Está na lei isso, mas o que seria definido como mais relevante? Então, esse já começa aqui a interpretação depende de quem vai ler e executar essa lei. Ela prevê que 1/3 do corpo docente das universidades tem que ter a titulação ou de mestrado ou doutorado. E 1/3 do corpo docente tem que ter o regime de trabalho integral, só pode trabalhar naquela universidade. Também prevê a possibilidade das universidades especializadas,
que não há necessariamente essa pluridisciplinaridade de cursos. A LDB também garante autonomia para as universidades. Então, a universidade tem autonomia para a criação e gestão de seus cursos. Criação, gestão, que eu não coloquei especificamente, mas a universidade pode encerrar o curso, tem autonomia para isso. E também a autonomia para gerir os programas de educação superior, os programas de mestrado, doutorado e extensão. Tem autonomia para definir o número de vagas, firmar acordos, contratos, convênios com outras instituições privadas ou públicas também. E o que faz, os colegiados é o que faz com que essa autonomia ocorra, que são mais para frente eu vou especificar um pouco melhor, mas é o que vai fazer uma reunião que toma as decisões referente à autonomia das universidades. A contratação a LDB prevê que a contratação de professores que tenha a LDB prevê que as instituições de ensino superior possam ter controle sobre a contratação de professores, o plano de carreira docente, a gestão de vagas e cursos. Na LDB consta que a União deve assegurar o orçamento necessário à manutenção das atividades nas universidades públicas. A universidade pública deve seguir o princípio de administração democrática, ou seja, não pode ser... O ideal aqui, o que prevê a lei, é que seja todas as decisões sejam para o bem comum da sociedade como um todo. E os colegiados que eu falei anteriormente, a LDB prevê que deve ser ocupado em 70% por docentes. E também prevê que a carga horária mínima para esses docentes na universidade é de 8 horas semanais, que é muito baixa. Eu duvido que tenha docentes que tenham uma carga horária tão baixa. Hoje em dia o problema é o contrário, né? Mas mais para frente a gente vai voltar na questão da formação no ensino superior. Mas continuando na LDB, no capítulo 5, ela trata da educação especial. Ela define como a modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente, essa parte é bastante importante, na rede regular de ensino, para educandos portadores de necessidades especiais. Prevê também que o Estado deve ter o apoio necessário com serviço especializado, caso o estudante tenha alguma necessidade especial. E no segundo parágrafo do artigo 58, permite a existência de serviços especializados desvinculados da rede regular de ensino, para casos onde não for possível a integração do aluno em função de suas especificidades. O que seria aqui, no caso, a APAE? Como a gente tratou na disciplina com a Tati, essa questão aqui é o seguinte: na LDB já se prevê isso, que o ideal é você incluir o aluno na rede regular de ensino. A LDB até permite que se tenha os serviços especializados de ensino para pessoas com necessidades especiais, mas a lei prevê que é preferencialmente que eles sejam incluídos na rede regular de ensino. A lei prevê também que os sistemas de ensino devem prover os recursos, técnicas, organização específica para as necessidades em questão, ou seja, a escola tem que estar pronta para receber o aluno com necessidade especial. Prevê que deve ter a disponibilidade de professores com com especialização adequada para atuação nos atendimentos especializados, que seria aqui o caso que eu exemplifico com a APAE, mas são essas instituições não regulares. E quando no ensino regular, esses professores que
atuarão com esses alunos devem ter uma capacitação. E tem um ponto curioso aqui, é a terminalidade específica ou aceleração do programa escolar, que é o seguinte: se o aluno não, por causa das suas necessidades especiais, não vai poder terminar o ensino no tempo previsto, se ele precisa parar antes, a lei permite isso e também permite a aceleração do programa em caso de... Na lei fala sobre superdotados, que são indivíduos que conseguem ter um desempenho mais rápido do que a maioria na sua sala. Então, ela permite que ele possa ter uma progressão mais acelerada para que não cause uma desmotivação, que ele fique preso ao calendário normal. E essa parte aqui eu tirei direto da lei, é a educação especial para o trabalho, visando a sua efetiva integração na vida em sociedade, que é o artigo 9, o inciso 4. Tem um adendo, essa parte aqui está na lei original de 1996. Agora, em 2021, teve um acréscimo da educação bilíngue de surdos, tendo a possibilidade de sendo adotado Libras como a primeira língua e português escrito como a segunda língua. E essa lei 14.919 de 2021 garante o apoio educacional especializado com oferta dessa educação desde o ensino infantil. Não sei se... Aí a questão é o seguinte, essa questão de educação especial, pelo que está na lei, é muito justo, é uma educação inclusiva, mas infelizmente não é isso que ocorre. A gente tem muitos casos que a lei simplesmente não é cumprida, ela não está efetivamente em exercício. A formação de profissionais de educação. Na LDB, o artigo 62 é um pouco... Até tem vários trabalhos sobre isso. Ele é um pouco ambíguo, vamos dizer assim. Ele traz que a formação de docentes em curso superior de licenciatura, admitindo a formação de magistério para educação infantil e o ciclo 1 do ensino fundamental. A formação pedagógica para graduados em educação superior, essa citação aqui é o seguinte: se eu tenho um graduado em bacharelado em Química, a lei prevê que pode ter uma formação pedagógica para que esse graduado em Química possa atuar como um professor de Química. E também traz a formação em curso de pedagogia para os profissionais que atuem na administração, planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional. Então, o que ela diz aqui? Que o coordenador da escola, o inspetor da escola, teria essa formação em curso superior de pedagogia. Uma questão um pouco polêmica também é a admissão por notório saber, reconhecido por universidade que ofereça curso de doutorado. Esse notório saber é meio que você admitir uma pessoa que entenda do assunto, mas nisso a gente fica a gente perde o caráter de formação pedagógica. Eu sou meio contrário a essa questão da admissão por notório saber. A pessoa pode ser muito boa na área dela, pode ser um excelente químico, mas a gente está falando de professor, não de profissional. E mais uma daquelas questões que o que está na lei é muito bonito, só que a gente não vê implementado, é o artigo 67, que trata da valorização dos profissionais de educação, o plano de carreira no magistério público,
progressão salarial, período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído na carga de trabalho. Também contando com um aperfeiçoamento profissional continuado, remunerado. Isso está na lei. Se alguém quiser fazer alguma interrupção, pode ficar à vontade. Aí, depois de 1996, a gente tem algumas alterações na lei, que facilmente, a gente pesquisando é fácil de achar. Eu trouxe algumas, é difícil porque é muita coisa. Assim, então, eu recomendo que cada um pegue e leia todos os artigos, veja os principais. Eu trouxe aqui a Lei 2014 de 2009, que permite a formação continuada e capacitação de profissionais no regime à distância, e essa mesma lei prevê que a formação inicial deve ocorrer preferencialmente de forma presencial, mas não necessariamente. Então, ela meio que autoriza a formação de profissionais na forma à distância. E a Lei 13.415 de 2017, que vai ser tratada futuramente aqui na nossa disciplina, que é os currículos dos cursos de formação de docente terão por base a Base Nacional Comum Curricular, que é aquela reforma do ensino médio. Então, aqui eu não entrei muito a fundo, porque a gente vai trabalhar mais para frente na disciplina. A lei prevê que a União aplicará anualmente nunca menos que 18% de sua arrecadação na educação, e os estados, o Distrito Federal e os municípios, 25% de sua arrecadação deverá ser aplicada na educação. Ainda tratando das disposições gerais da presente LDB, ela traz, referente à causa indígena, prevê a execução de atividades de fomento à cultura indígena, disponibilizando acesso à educação bilíngue e visando valorização de sua cultura. Basicamente, ela prevê que é parecido com a formação de pessoas com necessidades especiais. Ela prevê que se tenha permita que os indígenas tenham acesso à educação, porém porém valorizando a sua cultura, não como forma de subverger sua cultura e deixar ela de lado para seguir no programado normal, nas bases normais. Não. A lei prevê que a educação para os indígenas deve respeitar e valorizar a sua cultura. Então, ela define programas e currículos específicos para atender essas necessidades. E aqui é onde eu gostaria de abrir para discussão, que eu gostaria de ouvir a opinião das outras pessoas aqui presentes. Esse artigo, o Kleber trabalhou com vocês não na semana passada, semana retrasada, que a semana passada teve o dia do professor, né? Essa citação, a descaracterização profissional do docente já produzida ao longo da história, estratégia de redução do conhecimento na formação do professor e, consequentemente, de sua ação pedagógica. Somem-se a isso as precárias condições de trabalho e a perda crescente do poder aquisitivo do salário, para se ter um panorama de que poderá acontecer um prazo relativamente curto com a carreira do magistério e com a qualidade da educação no país. Nesse artigo, essa mulher, a Leda, em 2003, ela já via essa questão. Então, assim, ela já previa que poderia ter uma diminuição na qualidade do ensino com essas características que se tinham 20 anos praticamente atrás. E que, infelizmente, hoje a gente vê que é verdade. Então, aí eu gostaria de ouvir a opinião de vocês, de você, professor Ivan, em relação a essa questão de como
a formação a formação docente está impactada a relação à LDB? Aqui eu gostaria de abrir a questão, a palavra a vocês. Mas você fala em relação à LDB ou em Não, não, relação às perdão, políticas públicas que... Sim, deixa eu refazer minha frase que ficou muito vazia. A diferença entre o que está na LDB e o que as políticas públicas e o que aconteceram de políticas públicas definitivamente nesses quase 30 anos de LDB. Alex, é complexo, né? Quando eu estou entendendo que o que você está propondo é para a gente comparar com a LDB original, né? Não com as mudanças, né? Porque dentro das mudanças, como você já apresentou, existe até o notório saber, que é instituído pelo senhor Michel Temer, e há um movimento para rechaçar, mas ele está lá, o notório saber, está lá, né? Então, o que seria esse notório saber? Vocês estão aqui se formando quanto profissionais, né? Profissionais da educação. Vocês estão estudando, passando por minimamente 4 anos. Normalmente a gente não consegue passar em 4 anos, né? A gente acaba fazendo mais tempo do que os 4 anos, para se formar quanto professores, né? Químicos e tudo mais. E aí, o notório saber, ele pode partir do pressuposto que qualquer um que tem o poder do notório saber, isso é uma canetada, ele pode chegar lá e dar uma canetada e dizer, olha, a partir deste momento, eu, dentro dos meus poderes, digo que você tem este notório saber, isso é, você tem este saber, que seria um saber profissional, independente de ter passado por um curso de formação profissional. Isso é, imaginemos a seguinte situação. O Alex é técnico em química, não é, Alex? Sim. Beleza. Então, o Alex ele trabalha toda na área de química e vai trabalhar lá na área de tratamento de águas e efluentes. E depois de 15 anos trabalhando, ele chega e se submete ao notório saber e eu atribuo a ele que ele tem o notório saber de engenheiro químico. Mas ele não fez o curso de engenharia química. Ele não fez esse curso, ele não sabe o que é esse curso. Só que é lógico que eu estou indo para um ponto que ele não existe, né? Ah, como assim ele não existe? A engenharia química não permite que você tenha o notório saber, mas para as licenciaturas foi dado isso. Então, infelizmente, ao meu ver, as pessoas elas partem do pressuposto de que ser professor, ser profissional da educação, já é algo como um bico, como uma profissão que não é uma profissão. Então, institui-se notório saber e outras mazelas ainda maiores. Não obstante, não bastasse isso, você tem a precarização, né? Uma precarização que vai, na formação de professores, ela vai surgir na década de 70, muito antes da LDB de 1996, principalmente com a abertura das das faculdades particulares, a partir dos interesses dos militares, a proliferação de cursos e os cursos de licenciaturas, na grande maioria, destinados à classe mais pobre e trabalhadora, portanto, são cursos noturnos, né? Você nunca viu medicina noturna, você nunca viu cursos, por exemplo, deixa eu pensar. Medicina, acho que é o melhor caso, assim, porque é uma área, um curso de formação que é voltado para a elite, né? Então, há curso de licenciatura noturno, há curso de direito noturno,
Há alguns cursos de engenharia, não todos os cursos de engenharia, por exemplo, é muito difícil você encontrar engenharia civil noturna, ou engenharia de produção, engenharia de materiais, mas então você tem alguns cursos que podem ser destinados à classe trabalhadora e outros que não. Então já parte do pressuposto que há uma, uma hierarquia social que se estipula entre os cursos. E a licenciatura, ele é um curso lá na sua origem que os militares queriam extirpar, queriam acabar. Porque professores, até pela natureza da profissão, eles são um problema. Ele é um problema para qualquer governo, professor. Porque o professor bem formado, ele é crítico, ele é chato, ele é uma pessoa que conhece a história, que conhece leis, que conhece regulamentações e que não engole qualquer coisa. Então, há um esvaziamento nos cursos de licenciatura, esses cursos são proliferados a velocidades absurdas, colocados no sistema particular, colocados no horário noturno, exatamente para que exista a formação de professores numa velocidade grande, mas que esses professores não sejam bem formados. E assim vai, tá? Ah, Ivan, então você está falando que o nosso curso, o curso do Instituto Federal, assim como o curso da UFSCar, que eu fiz, é noturno. É noturno por quê? Porque ele é destinado à classe trabalhadora. Ah, mas você está falando que ele é esvaziado? Não. O nosso curso não. O curso que eu fiz na UFSCar, não. Mas você não pode comparar o curso de uma universidade ou de um instituto, de uma instituição pública, com o curso da grande maioria das faculdades particulares. Não Ivan, pode. Fala, Alex. aí está um ponto interessante que eu até levantei em aulas passadas, eu acho que na aula sobre o professor reflexivo, que é justamente isso, né? Que o professor, essa ideia que tentaram colocar do professor reflexivo, que acaba esvaziando a formação pedagógica, o conhecimento pedagógico dos cursos, deixa- nessa hierarquia, a licenciatura acaba ficando como a base, o mais baixo, e tem meio que qualquer faculdade consegue ter a formação de professores fica com as faculdades menos estruturadas, por assim dizer. Então, eu acho que vai de encontro com essa questão, né? Sim, Toda aquela questão completamente. do professor reflexivo, do aprender Na no prática. exercício, na prática. Isso. Então, aquele artigo que foi trabalhado na aula do Éder traz bastante essa questão, né? Acho que arremata, assim, linka bem uma coisa com a outra. Sim, sim. Eu acho é importante a gente situar o pessoal, apesar do pessoal ter estudado, muitas vezes acaba não lembrando, né? O que é o professor reflexivo aí? Nós estamos falando de John Dewey, nós estamos falando de escola nova, estamos falando de uma área particular do construtivismo que atende completamente ao capitalismo, né? E apesar do nome muito bonito, o professor reflexivo, nós trabalhamos um texto e uma série de vídeos e depois um outro texto sobre que o professor Newton Duarte traz a questão do professor crítico reflexivo, que é completamente diferente, né? O professor reflexivo, John Dewey, ele vai falar que o importante não é você dar uma formação sólida e robusta na teoria para o professor no seu estágio de formação, isso é, na faculdade. Na verdade, a faculdade do professor tem que ser aligeirada, ela tem que ser básica, ela tem que ser rápida e, de preferência, pouco intelectual, pouco filosófica. Ela tem que ser quase que, não estou desmerecendo a profissão, mas é quase que um técnico. Tá? A natureza técnica é saber fazer, não é saber pensar sobre o fazer.
A questão que a profissão docente, ela se difere, ela se distancia das demais profissões por uma questão ímpar, que é a nossa profissão, ela é uma profissão não só do fazer, ela também é do fazer, mas ela é intelectual também. Ela exige de nós o pensar como fazer, o refletir sobre o fazer. A profissão docente, para aqueles que gostam do termo trabalho, ela é uma profissão que exige de você trabalhar antes do trabalho, para poder trabalhar no trabalho, para desenvolver o trabalho, para ir embora com o trabalho. Então, trabalhar antes do trabalho, você vai preparar a sua aula. Então, você trabalha antes do trabalho. Para quê? Para você poder trabalhar. Isso é, ministrar a sua aula. Para quê? Para desenvolver o seu trabalho. Isso é, a sua aula. E você leva do seu trabalho, da escola, trabalho. Isso é, tarefas. Que você vai ter que trabalhar fora do trabalho. Né? Nenhuma outra profissão faz isso. Nenhuma profissão exige do profissional que ele trabalhe fora do trabalho. Ah, não, não, desculpa, o médico ele fecha a pasta dele, ele vai embora e o caso fica. Ele pode até levar um ou outro, mas ele não leva 8 turmas, cada uma com 46 alunos, precisando ser corrigido. Ele não leva. O professor leva. E o professor vai ter um olhar atento, ou deveria ter um olhar atento, como de um médico para seus alunos, sabendo identificar onde estão problemas, onde estão facilidades, quais são os interesses, os gostos e etc. Lógico que isso não é fácil, mas essa é a nossa profissão. E você sempre refletir sobre a sua atuação. Sempre refletir sobre como você está trabalhando. Acho que é isso, né, Alex? Sim, sim. O curioso é que, sim, igual você mesmo falou na aula passada, na lei é tudo muito bonito, cara. Prevê que o professor tenha, na jornada de trabalho do professor, está previsto todas essas etapas que você citou, mas infelizmente na prática é utopismo, não é a realidade não é essa, entendeu? Mas isso se dá pelo sucateamento da profissão docente, né? Ah, Ivan, como assim? Então, veja, dentro do Instituto Federal, que já não é o instituto lá do ano de 2016 anterior, em que se respeitava toda uma série de leis. Dentro do Instituto Federal, para cada aula que eu ministro, eu tenho um tempo equivalente para preparo e estudo, tá? Existe um teto de quantidade de aulas. Tudo bem que, desculpa, somos dedicação exclusiva. Isso é, eu não posso ter nenhuma empresa, não posso trabalhar, não posso dar aula particular, não posso nada. Eu só posso trabalhar para o Instituto Federal, tá? Mas você tem um limite de horas, mínimo e máximo, para ministrar a aula. Você é incumbido de outras competências. Competências essas que os professores das demais redes, sejam elas estaduais, municipais ou particulares, são tolhidos. Tolhidos. Os únicos que passam por essa situação são os professores da rede federal, sejam das universidades ou dos institutos. Ah, quais são essas condições? Você trabalha diretamente com a administração. Você ocupa cargos de liderança. Então, por exemplo, eu sou conselheiro do campus até o dia 4 de novembro. Eu era um dos 3 conselheiros representantes do núcleo docente, e que envolve uma quantidade de trabalho absurdo, com tomadas de decisões absurdas.
Nós ocupamos cargos de coordenação. O professor Wellington é coordenador do curso de Química, o professor Macão foi o coordenador do curso de Biologia, atualmente é o professor Rodrigo Zieri. A Marina é coordenadora de uma pós-graduação em Educação que nem sequer ainda foi aprovada pelo Conselho do Campus, mas que está em elaboração há 1 ano e que envolve toda uma equipe de docentes que estão trabalhando. Eu faço parte de uma comissão estruturante que está repensando, por conta da mudança do ensino médio, todo o ensino médio, junto do professor Alexandre Gaspar, junto da professora Alessandra Cappi e de outros tantos professores. Então, a gente trabalha, mas trabalha muito além da sala de aula. Por conta da precarização, então, veja, quando a gente fala sobre o estranhamento do professor sobre ser professor, é essa situação que eu tento apresentar a vocês. Ser professor não é simplesmente entrar em sala e ministrar uma aula. As pessoas gostam de dizer que dão aula, né? Não é simplesmente você entrar em sala e ministrar uma aula. É muito além disso. É você se envolver com toda a comunidade escolar, é você se envolver com toda a tomada de decisão da instituição. Ivan, mas a escola pública estadual e municipal não dão acesso aos professores. Por que elas não dão acesso? Por que elas não estão respeitando a própria LDB? Porque há uma precarização da profissão. Há uma deterioração da profissão docente. O professor, ele não consegue mais ficar com um regime de dedicação exclusiva. Então, ele tem que fazer o quê? Em 5 dias da semana, ele trabalha em 3, 4, 5, 6, 7, 8 escolas para conseguir ter um emprego. E aí, o que acaba ocorrendo? Ele não sabe o que é ser professor. Ele é um ministrante de aula. Ele não sabe como está formando o aluno em cada escola, em cada instituição, com as características particulares de cada instituição. Por quê? Porque ele não tem tempo para isso. Ele foi E, expropriado de sua profissão. e o interessante é que nisso aí perde uma das características mais legais da profissão docente, que é a formação humana. Não só a formação de conhecimentos gerais, mas a formação humana do aluno. Exatamente, exatamente. Você poder trabalhar de forma concreta, né? Então, veja, nós estamos num momento que tomadas de decisão são muito sérias. Ah, Ivan, mas quantas aulas você ministra? Nesse semestre eu ministro 15 aulas. Nossa, super pouco. Eu conheço professor que ministra aí 40 aulas. Tudo bem, eu já ministrei 78 aulas semanais. Eu sei o que é essa vida. E eu entendo o que é essa vida. É que você não tem, você tem que dar muita aula para conseguir ter um bom salário. Mas isso faz de você um cara que está distante do que é ser plenamente um professor. Isso é, entender que em suas mãos estão diversas decisões da, da comunidade educacional. E, infelizmente, no nosso país, essa instituição chamada Instituto Federal, que foi proposta num governo com uma ideia, e que atende sim ao mercado, que atende sim ao capital, mas com uma proposta muito interessante, ela gera incômodo. Por quê? Porque se você é um professor que sabe exatamente a formação humana, toda a tomada de decisão, você acaba sendo extremamente crítico. Ah, Ivan, não estou entendendo. Tá, eu vou trazer para um exemplo real. A, a BNCC, a nova Base Nacional Comum Curricular, não houve discussão no Estado, não houve discussão. O Kleber, se eu não me engano, foi o Kleber que publicou a grade curricular no grupo de WhatsApp. Foi isso, não foi, Kleber?
eu acho que foi você que publicou, e que na escola estadual, o professor de química... Fala, Kleber, desculpa. Eu ia concordar, foi assim. Foi. Então, eu não sei se vocês olharam, galera, para aquilo. Então, assim, lá atrás, o Michel Temer, ele fez questão de falar que o aluno ia poder se escolher o que ele vai fazer, isso e aquilo. O aluno da escola pública, ele tem 6 aulas de química, 2 na primeira semanal, né? 2 na primeira série, 2 na segunda, 2 na terceira série. 2 aulas de química semanal. O aluno da escola particular, ele tem muito mais aulas de química, o que já por si só implica que a meritocracia é uma falácia. Mas ainda assim a galera bate nesse termo da meritocracia, que o pé de igualdade, que todos saíram do mesmo lugar, que são todos iguais perante a lei, que todo mundo é livre para ir e vir e tal, toda aquela mentira burguesa bacana. E aí, quando a gente pensa nessa situação, hoje nós estamos com a BNCC, nós estamos com a seguinte situação, galera. No Estado, não houve discussão com a comunidade, simplesmente cortou-se aulas de química. Então, se o cara tinha 2 aulinhas semanais, ele tem 2 aulas agora na primeira série, 2 aulas na segunda, e não tem mais química. Não tem mais química. A não ser que ele vai fazer um eixo de ciências da natureza. E que se ele escolher por esse eixo de ciências da natureza, aí ele vai ter mais 2 aulas de química. Então, quer dizer que ele só manteve o que ele já tinha. Tá? Só manteve o que ele já tinha. Aquele que não fizer ciências da natureza, ele perdeu. Ele perdeu. Beleza. Como é que é dentro do Instituto? Dentro do Instituto, ninguém bateu o pé e falou, está aqui. Nós estamos com um processo de discussão interna. Como nós vamos fazer, de que maneira nós vamos fazer. O corte é necessário. Mas e aí? Nós vamos cortar? Nós vamos tentar brigar? Não. Então veja a diferença. Enquanto na rede estadual você está lá, cumpra-se, e da noite para o dia professores perderam a aula, alunos perderam a aula, a discrepância entre a escola particular e a escola pública foi aumentada, na rede federal nós ainda temos certa autonomia, e essa autonomia incomoda. Principalmente quando você tem pela frente um governo autoritário que prefere o cumpra-se. Então ela incomoda. É lógico que aí vai também da característica de cada professor. Nós, quando nos unimos, a nossa comissão, não são todos os professores, existiram professores que pensaram pelo vamos propor o menor corte possível, e existiram aqueles, como eu, que disseram, não, vamos tentar não cortar, vamos tentar segurar, vamos tentar manter o que o nosso aluno tem, para que ele não tenha perda. Então, a partir do momento que você tem essa garantia profissional de estar na escola, de estar ali plenamente na escola, e para estar plenamente na escola você precisa ter a garantia, né? Vivemos numa sociedade capitalista. Não há como você fugir disso, você goste ou não. Você precisa ter uma garantia financeira. Então, a partir do momento que a instituição pública te dá a garantia financeira para estar plenamente ali, ela exige também de você outras coisas. Você não pode ter empresa, não pode ter nada. Toda a sua fonte vem daquela instituição e somente daquela. Isso faz de você um profissional que tem um vínculo total com a instituição e que tem, portanto, uma responsabilidade total com a instituição. Lá na frente, daqui 1, 2, 3, 10 anos, daqui 50 anos, porque vai ter um documento assinado, a pessoa pode simplesmente olhar e falar assim, ó, foi esse cara aqui, ó, que assinou o corte das aulas de química. Foi, ó, entre os caras que assinaram tá aqui, ó, Ivan Polarini, entendeu? Então o cara pode cobrar de isso.
Na escola pública, estadual e municipal, o que cabe ao professor é a lamentação. Infelizmente. Infelizmente é a lamentação, porque ele não participa do processo como um todo. E muitas vezes não entende, porque não tem tempo para refletir sobre isso, todo o processo de deterioração da sua profissão. E nessa questão aí da alimentação, infelizmente, que eu vejo, assim, estudando a LDB, a gente fica meio que tem a consciência de quanta coisa está errada. Só que, ao mesmo tempo, tem muitas formações de profissionais de educação que não permitem que eles tenham essa consciência de que está acontecendo tanta coisa tão grave. Então, é pior ainda, né? Mas aí eu vou citar, eu não concordo com tudo, mas eu gosto bastante desse autor, que é o Paulo Freire, que ele fala que quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor. Então, muitas vezes, esse professor, esse profissional da educação que não teve uma formação robusta, uma formação sólida, uma formação reflexiva, ele defende os interesses de quem está expropriando ele e os seus alunos. Então, eu vi professores da rede estadual, eu tenho muitos amigos que estão na rede estadual, e que defenderam essa redução. Porque é melhor mesmo, estudante não gosta de estudar, é um bando de vagabundo. Ah, não, é pobre. Pobre nem precisa de tudo isso. Para quê? Ah, nem consegue aprender química mesmo. Para quê? Melhor não. Melhor ensinar mesmo o que é projeto de vida. De repente, se puder colocar uma religião, é uma boa, porque aí afasta eles das drogas. E assim por diante, né? Você ouve esse tipo de coisa que é o senso comum, é a falta de embasamento teórico, é isso. Então, infelizmente, Alex, isso faz parte do processo. E aonde a gente vê muita crítica, seja na escola pública, na escola privada. A gente vê muita crítica do professor à LDB. O professor que não estudou a LDB critica a LDB. Ou o professor que leu a LDB de forma acrítica. Isso é, ele leu a LDB e ele confronta a LDB com a realidade e diz: a realidade não é igual ao que a LDB propõe, portanto a LDB está errada, não a realidade. Ele faz o caminho inverso e não o caminho que deveria ser o certo. Ela é uma lei, portanto ela deveria ser cumprida. Mas ela não está sendo cumprida. Então a culpa não é da lei, a culpa é de quem executa a lei. E quem é que está executando a lei? Então, vocês, na vida de vocês, e aqueles que já são professores, garanto que já ouviram professores em sala de professor debochando da LDB, falando que é uma porcaria, coisa de comunista, coisa disso, não serve para nada, que a lei é uma, a realidade é outra, e é um bando de sonhador e tal. Então, veja que no discurso você está defendendo quem distorceu a lei, quem estragou a lei, quem expropriou a educação. Vocês que não são ainda professores, que não estão dentro da sala de aula, ouvirão isso. Aqueles que já são, no caso do Guilherme, garanto que já ouviu isso. Vocês verão isso pela frente. Portanto, o que eu espero de vocês, não entrem em debate, em embate, em combate, mas a partir daí, a partir desse tipo de fala, você liga um sensor e um radar e você vai entender que se esse tipo de fala está sendo proferido é porque à sua frente existe um profissional que não foi formado criticamente. Não foi formado criticamente. E possivelmente não é nem culpa dele, mas é culpa do professor que o formou, tá? Ele é
uma vítima, ele é um oprimido que discursa pelo opressor. Alex, se você estiver falando, nós não estamos te ouvindo. Não, tô só revendo minhas anotações aqui, mas eu creio que a gente já passou meio que pelo que eu tinha selecionado. E aí, galera, vocês não vão trazer nada, nenhum elemento? Vocês estão muito quietos. Para professores reflexivos, criticamente reflexivos, os senhores estão muito quietos nas últimas aulas. Opa. Oi, Gui. Boa noite. Tá me ouvindo? Sim. Ó, você falou que basicamente o professor não é muito bom para o governo por conta de se tornar uma pessoa que critica, né, que vai atrás, né? E eu concordo com você. Só que uma vez eu ouvi também que o instituto, para ele funcionar, ele tinha que ter uma porcentagem de licenciatura. Então, será que com o passar do tempo o governo vai tentar diminuir ou até tirar essa porcentagem de licenciatura dos IFs? Já está tentando. Vixe. Na lei de criação do Instituto, de dezembro de 2008, o presidente, então, Lula, ele entende que há um problema. Veja, eu já disse isso anteriormente, Lula, ele é conciliatório, não é nada revolucionário, tá? Nada disso. E ele atende aos interesses do mercado. E ele tenta atender aos interesses de todos que estão ao redor. Durante o governo Lula, há uma expansão rápida da educação brasileira e uma busca pelo zerar do analfabetismo nacional. E nessa busca, então, há um investimento pesado e a abertura de uma série de escolas, mas não havia professores suficientes para essas escolas. A maior parte da população brasileira ficava fora das escolas, então era necessário criar escolas. Só que é necessário também formar professores. Acontece que as universidades, elas não gostariam de ter os cursos de licenciatura e era uma obrigação, continua sendo uma obrigação para elas. Mas elas não gostariam, eu falando abertamente, elas não gostariam de ter os cursos de licenciatura. Aí, por que disso? Porque muitos professores que estão dentro da universidade, que são contratados como pesquisadores, eles entendem que a licenciatura é um subcurso. Então, há um preconceito do professor para com a formação de professores. Sim, há preconceito. Diria o senhor Paulo Freire que se uma educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser opressor. Portanto, ele, quanto professor, passa a ser de oprimido atuar com o discurso de opressor. E isso eu vivenciei dentro da universidade, eu vi isso debochar, não por parte de colegas que faziam bacharel, mas por parte de professores mesmo. Tá? Eu ouvi com todas as letras um super pesquisador, um fantástico professor, e que quebrou a cara com a nossa turma e se tornou, inclusive, paraninfo, a primeira aula desse cidadão. Ele falou com todas as letras que aquela turma de licenciatura, que era a primeira turma de licenciatura em Química, não tinha envergadura moral suficiente para estar dentro da universidade para ter uma aula com ele, que, portanto, ninguém seria melhor professor para nós, eu digo eu, que estava naquela turma, do que o livro. E que somente quando nós tivéssemos conhecimento básico, ele ministraria a aula para nós. Nós entortamos esse professor, porque nós mostramos que éramos não só bons alunos, mas que nós tínhamos uma envergadura moral, como ele disse, melhor do que aqueles que ele considerava adequado, que eram os bacharéis. Então, o nosso desempenho, movido pelo ódio, era maior, era melhor do que da turma de bacharel.
E esse professor pediu desculpas e mudou a sua forma de ver o curso. Mas quantos outros não são assim? Se a universidade pública pudesse, ela tirava o curso de licenciatura dela, porque ela entende que é um fardo a licenciatura. Não é à toa que os institutos receberam aquilo que para a universidade era um fardo. E receberam de uma forma que eu vejo belíssima. Se você pegar a lei de criação do instituto, a lei de criação do instituto diz o seguinte: 50% de todas as vagas estudantis devem ser para o curso de ensino médio integrado. 20% de todas as vagas devem ser de licenciatura. Os outros 30% você faz o que você bem entender. Você abre qual curso você quiser, desde que você respeite essa proporção. Então, se você vai abrir corte de costura, vai abrir curso de costura e corte e costura, vai abrir curso de engenharia aeronáutica, curso de engenharia espacial, curso de engenharia de avião de papel, qualquer coisa, você pode abrir, mas você só pode pensar nisso depois que você tiver 50% de todas as vagas, concurso funcionando de ensino médio integrado, 20% de todas as vagas, concurso funcionando de licenciatura. E isso é fantástico. Por quê? Porque você garante formação de professores. Ivan, como é que é a história da licenciatura em Química? Nós estamos em Barretos. Barretos é o polo agropecuário do estado. O que o Campus Barretos queria? O Campus Barretos queria um curso superior de agronomia. Só que quando eles quiseram abrir o curso superior de agronomia, já existia o curso de licenciatura em biologia, já existia o curso de análise de desenvolvimento de sistema e o curso de turismo. Certo? 3 cursos superiores, um por obrigação, a licenciatura em biologia. Para abrir o curso de agronomia, os balizadores sairiam da proporção. Então, era necessário abrir uma nova licenciatura. E aí foi feita toda uma pesquisa e uma análise, uma consulta pública para qual licenciatura. Ah, Ivan, então ninguém pensou em abrir o curso de licenciatura? Não, ninguém pensou. Ninguém quer abrir curso de licenciatura, pessoal. Só o Ivan, que é o Wellington, né? Os professores da Química querem, mas se você depender das demais profissões, não querem. Só que como nós temos uma lei que nos garante isso, você quer abrir um curso? Tudo bem, você vai ter que abrir uma licenciatura. E para isso você vai ter que chamar professores para dar o curso de formação e etc, etc, etc. Então, a licenciatura em Química, ela nasce dentro do IFSP Barretos pela necessidade e pelo desejo de abrir a agronomia. Há uma relação de causa e efeito. E que ela é mutuamente constante aí. Não sei se vocês sabiam disso, mas foi assim que abriu a licenciatura em Química. O governo quer acabar com isso? Quer. O atual governo já disse que o Instituto Federal é um problema. E que se ele puder, ele acaba com isso daqui. Tá ok? Está ok aí, foi. Vamos, senhoras e senhores. Falem, por favor. O que vocês não entenderam da LDB? O que vocês trazem como dúvidas, apontamentos, colocações, críticas, paniquitos, estremeliques? Ivan, Fala, Laurinha. Boa noite. boa noite.
Eu achei um pouco confuso aquele negócio da quantidade que tem que ter de professor que tem mestrado e doutorado. Primeiro, eu tinha entendido que para dar aula no ensino superior tinha que ter pós-graduação. Aí depois ele fala de uma certa quantidade, eu achei meio confuso. O curso superior, veja, você tem que lembrar que a LDB, né, é uma lei de diretrizes e bases. Então, para você abrir um curso superior, para você abrir uma faculdade de alguma coisa, você tem que ter minimamente uma proporção. Essa proporção entre doutores, mestres, especialistas e graduados, ela é levada rigorosamente a sério nas faculdades particulares. Por quê? Porque quanto mais especializado você for, mais caro você passa a ser. Tá? Então, o salário de um graduado é X, o salário de um especialista é X mais 1, o salário de um mestre é X mais Y e o salário de um doutor é X mais Y mais Z. As faculdades particulares, elas mantêm o número mínimo exigido de doutores e mestres. É uma pirâmide. Se não houver essa quantidade, eles não podem funcionar. Ao mesmo tempo, eles não ultrapassam essa quantidade, porque senão eles diminuem o lucro. Lembra que a instituição particular ela tem como característica ser uma empresa. Tá? Ela busca o lucro. Então, eles mantêm essa relação, essa pirâmide mínima. Na instituição pública, como é por concurso, a relação é oposta. Como ela é por concurso, quando você vai prestar o concurso público, você tem provas. Então, vou falar do concurso que eu, Wellington, Alexandre prestamos. Você tinha lá uma prova específica, depois uma prova didática, depois atribuição de títulos. Então, são 3 fases. A atribuição de títulos já é classificatória, tá? Eu nem prestei com o Wellington com o Alexandre. Eu, na verdade, prestei junto do Jorge. Eu sou de um concurso anterior ao Wellington e Alexandre. Eu lembro, por exemplo, que neste concurso, assim, por talvez alguém datilografou errado, alguma coisa assim, não exigia doutorado, não exigia mestrado. Muitas vezes para as universidades, né, universidade é praxe, minimamente doutorado, tá? Universidade pública. Para o instituto, normalmente era mestrado para cima, e eu não sei por que lá no ano de 2014 não exigiu nada, tá? Em 2014 eu era graduado, não era nada além de graduado. Eu nem ia prestar esse concurso público. Quem ia prestar o concurso era a Marina. E eu só era o motorista da rodada que vinha de São Carlos a Barreiros e que ficaria num ninho prata sem ar-condicionado por 6 horas. Porque a Marina é tão nerd quanto eu que é a primeira a entrar, a última a sair nas provas. Então, eu já sabia que eu passaria um domingo de puro calor dentro de um carro. Só que, faltando lá uma semana para encerrar as inscrições, a Marina percebeu que não exigia mestrado nem doutorado. Eu falei, beleza, vou me inscrever e vou brincar de fazer um concurso público, que vai ser uma prova lascada de difícil, e que pelo menos eu vou sentir o drama de fazer um concurso sentado no ar-condicionado. Eu vou ficar brincando de fazer prova, pelo menos sem passar calor. A prova foi difícil. E eu dei uma sorte lascada. Porque eu tive a segunda melhor nota. A primeira foi do Jorge. Ah, então você passou? Não.
Passei para a segunda fase. Aí você vai para a didática. Aí a prova didática passou lá de... Eu lembro que tinha cerca de 80 professores, passaram acho que 10. Teve lá a aula em São Paulo. Aí ficou, o Jorge era o primeiro, eu era o segundo. Aí ficou eu em primeiro, o Jorge em segundo. E aí, quando foi para os títulos, como todo mundo era doutor, menos eu e um outro cara, e esse outro cara era mestre, ficou, eu saí de segundo colocado, o Jorge estava em primeiro, eu saí de segundo colocado para quinto, o Jorge caiu acho que para segundo, e esse cara caiu para quarto. Então o título ele acaba entrando com muito ponto, com muito peso. Se tivesse se tivesse duas únicas vagas, teria passado somente a moça que passou e já pediu redistribuição e o Jorge. Só que aí existiu uma demanda de mais duas vagas. Aí, mas espera aí, esse era o quinto. Sim, exigiu uma demanda de duas vagas, só que elas não foram imediatas. Chamou um terceiro professor, que era o Márcio, vocês não conheceram. E aí, não ia chamar mais ninguém. Esse professor que estava na minha frente, que era da cidade, inclusive, ele foi chamado na lista estadual para Piracicaba e 3 semanas depois me chamaram. Porque aí estava aprovado o curso de licenciatura em Química e ia precisar de professores de licenciatura em Química. E aí me chamaram e já tinha tido um outro concurso, e aí chamaram o primeiro e o segundo colocado, que era o Wellington e o Ale. E aí foi essa história do concurso. No concurso público, nas universidades públicas, não é comum acontecer o que aconteceu, de entrar, por exemplo, eu que sou graduado, né, que era graduado. Não, isso não é o comum. O comum é entrar quem? Doutor, mestre. Você pega, por exemplo, a biologia, se eu não me engano, tirando a Alessandra Cap, que entrou na mesma situação que eu, no mesmo concurso que eu, só graduado, o resto já entrou como doutor na biologia. Na química, entrou o Wellington e o Alexandre como terminando o doutorado, o Manuel e o Jorge já como doutores há muitos anos, e eu, como o Márcio, também já como doutor, primeira colocada que não sei quem que é, também como doutora, e eu como graduado. Não é comum acontecer o que aconteceu, de entrar eu e a Alessandra Cap. O comum na instituição pública para o concurso é quanto mais especializado você for, maior a chance de você entrar. Portanto, as instituições públicas elas prezam pela qualidade diplomada. Entendeu, Lau? Se eu não me engano, de todo o curso, eu, a Alessandra Cap e a Tati éramos mas a Tati tinha especialização, né? Eu e a Cap não tínhamos nada, era só graduado mesmo. O resto era tudo de mestre para cima. E a nossa instituição tem uma questão aí de favorecer, até porque é do interesse da instituição pública, que você seja doutor, para que você seja especialista e tudo mais. Então, ela destina, por exemplo, algumas horas. É verdade que muitas vezes você não consegue usufruir dessas horas, mas ela destina algumas horas semanais. E, naquele tópico que o Alex colocou, de, por exemplo, garantir a formação continuada remunerada. Então, por exemplo, eu estou no doutorado. Existe um processo, que é um processo que envolve todo o estado de São Paulo, em que todos os professores que estão fazendo ou mestrado, ou doutorado, ou pós-doutorado, podem pedir afastamento remunerado. Só que, se eu não me engano, você paga um pedágio. Isso é, para cada ano afastado, você tem que cumprir essa mesma quantidade de anos no futuro sem se aposentar. Entendeu? Entendi.
Obrigado. De nada. Mas Fala, Alex. aí, curiosamente, junto com a pergunta da Laura, e numa instituição privada, o que por isso é verdade, né? Aquela questão de que para eles cumprem o mínimo possível de doutorado e mestrado e o máximo dentro da lei de graduado, porque é mais barato. Sim. Aí que é tudo, no final é tudo questão comercial, né, cara? Completamente. E você, mesmo você sendo doutor e sendo mestre, muitas vezes, e olha, não são todas as instituições particulares que fazem isso, tá? Não são todas. Você pega, por exemplo, a Unifeb, alguns bons anos atrás, ela tinha um corpo docente praticamente de doutores. Praticamente de doutores. Houve uma crise, e aí houveram cursos que fecharam, teve que reformular todo o corpo docente e tudo mais. Mas a Unifeb é um grande centro universitário, tá? É uma boa instituição de formação. Agora, existem faculdades por aí que é a Unidunité. E a Unidunité, ela visa o lucro. Então, ela vai ter o mínimo possível de doutor, o mínimo possível de mestre e o máximo possível de graduado. Porque o graduado passa a ser mais barato. E você vai entrar pela sua competência, porque dentro do Instituto Federal, ou dentro da universidade pública, ou dentro de qualquer concurso público, você entra pela sua competência. Como assim, Ivan? Você faz uma prova, depois você faz uma prova didática, e depois avaliam seus títulos. E depois pesquisam sua vida inteira para saber se você não tem antecedente criminal. Tá? Tudo isso. Sua vida é revirada. Beleza. Então, se você passou numa instituição pública, porque você, de alguma maneira, se sobressaiu a todos os outros que competiram com você por aquela vaga. É isso. Dentro da instituição privada, vai ter prova? Não. Vai ter o quê? O famoso QI. O quem indica. Quem indica. Infelizmente, é isso. Talvez um dos caras mais legais para vocês trocarem uma ideia sobre o que é uma faculdade particular. Eu nunca dei aula sobre faculdade particular. Nunca. Já trabalhei na ETEC, já trabalhei em muitas escolas particulares, em cursinhos para dar com pau, assim como o Alexandre Gaspari. Mas, assim, faculdade particular eu não conheço. Como é? Conheço os outros falando. Mas um cara que trabalhou por muitos anos na faculdade particular foi o Marcão. Marcão, professor de biologia. Eu acho que era uma boa trocar uma ideia com ele de repente, sabe? Né, assim, de repente tentar marcar um bate-papo, conversar com ele como é que funciona, como é que ele ingressou, se alguém indicou, se não indicou, e assim por diante. Ou se vocês quiserem, eu faço uma pequena conversa com ele, obtenho as informações e trago para vocês. Tá? Mas eu não sei exatamente como se dá. Eu sei que nas escolas particulares e nos cursinhos, foram poucos os cursinhos, existiram, mas foram poucos os cursinhos que fizeram prova e prova didática. Existiram, mas foram poucos. A maioria era quem indica. Isso é, saiu um professor ou foi saído um professor, e aí antes de contratar alguém, o coordenador chama alguns professores que ele confia para saber se esse professor tem alguma indicação. E nessa indicação, você, quanto professor, quando você está sendo questionado se você tem uma indicação, você está colocando o seu na reta. Tá? Você está colocando o seu nome embaixo. Então, uma indicação, é também algo complexo de ser feito.
Querem fazer mais alguma pergunta, pessoal? Dúvidas? Não se acanhe. Ô, Ivan, Oi, Diegão. opa, assim, é uma dúvida, que apareceu ali sobre, nos profissionais da educação, que diz ali o docente, né, para ele poder exercer atividade como um professor mesmo ali na educação básica, precisa do curso de licenciatura. Mas aí tem uma vírgula ali de graduação plena. O que seria essa graduação plena? A graduação plena é um curso mais antigo e que ele fornecia um currículo ou um diploma de bacharel e licenciado, né? Então, se você pegar, por exemplo, a Marina, eu sou bicho da UFSCar de 2004. Eu sou da primeira turma de licenciatura em Química. Houve uma cisão entre os cursos de bacharel e de licenciatura. Há um tempo atrás, ainda no presencial, vocês tiveram contato com um professor de Química, lá de Catanduva, que veio aplicar um questionário, o professor Ricardo Castro. Vocês já leram até 2 artigos dele no semestre passado comigo. Ele foi meu veterano de faculdade. O Ricardo, ele tem o diploma dele diferente do meu. O meu é formado em licenciatura em Química. O Ricardo tem formado em graduação plena em Química. O que é graduação plena em Química? Ele é bacharel e licenciado. E como é que se dava isso? Normalmente era assim, 4 anos de bacharel, e aí você fazia mais 1 ano de licenciatura. Você poderia optar, Diego, por parar no 4º ano e falar, não quero. Não quero. Então, por exemplo, você pega a Marina, a turma da biologia da Marina ainda era graduação plena. Então, a Marina passou 4 anos fazendo biologia, se formou como bacharel, parte da turma dela foi embora, parte da turma dela foi fazer mestrado, e alguns da turma dela, entre eles ela, permaneceu para fazer mais 1 ano e obter o 2º diploma, que é o diploma de licenciatura. Então, é a graduação plena. Ficou claro? Não, ficou sim. É porque bom, não sei se hoje ainda tem, né, esse tipo de que pode ser feito. Eu acho que Pode, não, ainda né? tem sim. Pode. Pode. Tá, e ao contrário, isso pode ser feito também ou não? Pode, mas você vai ter que... Veja, Mas acho que a carga horária é maior, né? Vou ter que... a carga horária é modificada e existe um problema estrutural, que é o seguinte. Então, por exemplo, lá na UFSCar, você tinha o curso de bacharel e o curso de licenciado. O bacharel era matutino, 4 anos. O curso de licenciatura era noturno. Desculpa, o bacharel era integral, manhã e tarde, 4 anos. E o licenciatura eram 5 anos noturno. Beleza. Algumas pessoas faziam bacharel, pediam equivalência nas disciplinas e faziam a licenciatura. Então, com isso, eles matavam ali, não 4 anos, mas matava 3 anos, mais ou menos. Ficavam faltando 2 anos para o cara se formar em licenciatura. Tá? Quando você ia fazer o posto, tinha um problema. Qual era o problema? A carga horária. Então, por exemplo, a nossa química geral, a gente tinha, toda noite eram 5 ou 6 aulas, eu não lembro. Começava às 7, terminava às 11h30. E eu acho que são 5 aulas. E quando você ia para o bacharel, a química geral, ela tinha 6 aulas. E por conta dessa 1 aula semanal, você não conseguia a equivalência, entendeu? Isso acontecia bastante. Então, era muito mais fácil você conseguir, inclusive, transferir de curso, sair do bacharel para a licenciatura, do que sair da licenciatura para o bacharel. Tá? Existia também uma possibilidade, que eu não sei se ainda existe, mas existia, era muito comum.
dentro da universidade. Aqueles que tinham entrado até 2004, 2005, existia uma lei que garantia o seguinte: ao final do curso, você podia buscar um curso que eles chamavam de cursos irmãos, e sem o vestibular, dar continuidade aos seus estudos para um segundo curso, mas necessariamente com o compromisso de se formar. Então, você assumia uma chance de dever ao Estado. Então, eu lembro, por exemplo, que eu tive uma amigona minha que ela fez Química e era considerado cursos irmãos dentro da UFSCar, da Química. Você tinha Matemática, a Estatística, a Física e a Engenharia de Materiais. E ela fez a Química, a Priscila, e fez a Engenharia de Materiais. Hoje ela é professora lá no IFPR. Não sei em que campus, mas lá no Paraná. E ela fez, assim, ela matou cerca de 2 anos da engenharia, que eram 5, e ela fez a engenharia de produção. Não, de produção ou de materiais, não lembro. Uma das duas, que era considerada irmã da química. Gui, fale, meu cara. Ô, Ivan, não, a dúvida era mais ou menos essa do Diego, mas aí eu fui entendendo, que eu estava confundindo. Não sei se você se lembra, antigamente tinha um curso que era dividido em licenciatura curta e licenciatura plena. E, Sim. inclusive, aqui em Bebedouro tinha, os meus professores tinham. E aí eles falavam que eles faziam, era 2 anos e meio de ciência, e depois 1 ano e meio você escolhia. Ou você ia fazer matemática, ou física, ou biologia. E aí você tinha o diploma de licenciatura plena. A licenciatura plena, hoje, ela é entendida de uma outra maneira, Gui. Então, se você pegar meu diploma, é licenciatura plena, que ela ultrapassa uma carga X lá, né? Então, eu lembro, por exemplo, eu sou habilitado, como eu sou licenciado plenamente, teoricamente, eu não me sinto capaz disso, tá? Mas, assim, só na teoria, no papel. Eu posso ministrar aula de física, de química, necessariamente, de biologia, de matemática e de estatística. Por quê? Porque a quantidade de horas que eu tive destes componentes no meu curso é muito superior ao mínimo. E aí E é ela é chamada de licenciatura plena. Então, por exemplo, cálculo, quantos cálculos vocês têm? 2. Então, eu tive 5 Nossa, cálculos. 5 cálculos. Quantas fisicoquímicas vocês têm? 3. Eu tive 4 fisicoquímicas. Estatística, vocês têm quantas? Uma só. Eu tive 3. E era um curso, assim, denso, pesado. Você tem que lembrar, seu curso tem 4 aulas no turno, meu curso tinha 5 aulas e 1 ano a mais. Então, eu saí com o diploma, o nosso curso lá chamava-se, não sei se ainda chama, licenciatura plena em Química. Isso te habilitava a trabalhar em outras áreas além da Química. Ah, Ivan, alguém da tua turma, ninguém se sentia capaz. Aliás, todos nós, quando terminou a licenciatura em Química, e eu já ministrava aula desde o 2º ano da faculdade, todos da minha turma não se sentiam aptos para serem professores. Quando a gente se formou, a primeira pergunta que a gente fez foi: legal, e aí? Entro numa sala de aula e faço o quê? Me cago de medo. Então, era isso. Ivan, acho que um ponto interessante de se lembrar, se falar, em meio a essa discussão toda,